Vamos começar. Muito bom dia. Antes de mais, queria fazer uma pequena correção. Sou Pedro Ramalho, diretor da AFIA, e tenho comigo o colega Jorge Rosa, CEO da Mitsubishi Fuso Trucks Europe e presidente da Movinov. Antes de chamar ao palco o doutor Nelson Fontainhas, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução ao tema daquilo que vamos ver hoje aqui. Em 2019, as empresas em todo o mundo andavam preocupadas a refletir sobre como reagir a tudo aquilo que estava a passar. Ouvíamos constantemente falar de carros conectados, partilhados, autónomos e eletrificados. E pensávamos e refletíamos sobre qual é o impacto na nossa atividade de toda esta realidade. Por esse facto, a AFIA, juntamente com a Movinov e com a ACAP, resolveu lançar um estudo para perceber estas tendências. Esse estudo que vamos ouvir em primeira mão é uma apresentação pública do estudo desenvolvido pela Deloitte, e depois da apresentação do Dr. Nelson Fontainhas teremos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre o pós-estudo, dado que nós hoje estamos a viver uma realidade que impacta a nossa atividade. Todos nós ouvimos falar da penúria de chips, do aumento das matérias-primas, da disrupção dos circuitos logísticos, mas vamos ouvir primeiro o Dr. Nelson Fontainhas e a apresentação do seu estudo, e depois entraremos num detalhe que acredito e vamos fazer nesse sentido, será clarificador para aquilo que é as nossas preocupações do dia de hoje. O Dr. Nelson Fontainhas é partner da Deloitte e vai-nos apresentar um estudo resumido, sintetizado. O estudo completo será divulgado oportunamente a todos os membros da AFIA e, acredito, Movinov e ACAP. Por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos, aliás, boa tarde já. É uma honra estar aqui no 10º encontro da AFIA. Aproveitar para endereçar os meus agradecimentos pelo convite à AFIA e também à Movinov e à ACAP pela parceria ao longo destes anos que temos vindo a fazer com estudos e com trabalho conjunto para um cluster tão relevante na indústria portuguesa como é o cluster da indústria automóvel. Eu fazia aqui duas notas introdutórias antes de apresentar o resumo do estudo. Um é que eu não pude estar no início desta sessão e sei que já se falaram de várias macro-tendências, porque é normal que alguns temas sejam repetidos. Vamos tentar aligeirar, digamos, aquilo que for repetido ao máximo possível, mas haverá sempre aqui alguma repetição. Segunda nota, este estudo, digamos, situa-se no início deste ano e haverá algumas tendências mais iminentes nesta última metade do ano que não versam neste estudo, mas que poderemos falar certamente aqui também nesta sessão, e acho que também era um pouco isso que o Pedro Ramalho dizia também aqui na introdução. Então, sem mais demoras, o que é que eu vos trago hoje para apresentar? É uma versão resumida daquilo que fizemos tudo mais aprofundado no início do ano, em que analisámos um conjunto de macro-tendências e centrámos-nos essencialmente aqui em três tendências que tinham mais impacto naquilo que era o cluster da indústria automóvel em Portugal, a Covid, transição energética, transformação digital, e também refletimos um pouco em conjunto com a Movinov, a AFIA, a ACAP, o que é que podiam ser aqui prioridades do ponto de vista de desenvolvimento do cluster para endereçar estes desafios. Começando então por estas macro-tendências, como dizia, há aqui outros fatores que hoje em dia podemos olhar como macro-tendências e têm impacto na sociedade no geral e não apenas nesta indústria, mas vamos nos focar nestas três, concretamente a pandemia da Covid-19 e o impacto que isso teve e está a ter e vai prolongadamente continuar a fazer sentir na indústria, a transição energética, não só do ponto de vista empresarial, mas também do automóvel em si e que implicações é que isso tem para toda a fileira e para a cadeia de valor,
e também a transformação digital, também mais uma vez, quer no produto, quer também naquilo que é o meio empresarial que compõe a fileira da indústria automóvel. Fazendo aqui, então, ponto por ponto destas 3 macro tendências, aqui uma análise de que impacto é que tiveram na atividade em Portugal e que impacto é que se espera que continue a ter. Mas começar pelo tema da pandemia Covid-19, e acho que esta fotografia é perfeitamente ilustradora, porque uma das coisas que o Covid fez foi muitas das empresas tiveram que trabalhar em start-stop. Ou era por causa de lockdown, ou é por causa de falta de abastecimento, mas, no fundo, trabalhar em bates e não tanto em contínuo, que obviamente é uma disrupção para aquilo que é a eficiência do próprio negócio. No fundo, as empresas ficaram um pouco como aos carros, têm que desligar quando estão nos semáforos, ou seja, quando estão no lockdown ou quando não têm abastecimentos. Portanto, aqui um pequeno paralelismo com o próprio automóvel. A primeira coisa que fomos tentar perceber foi de um estudo que fizemos também em paralelo para caracterizar o impacto ou a contribuição que a fileira da indústria automóvel tem para a economia portuguesa. Nós tínhamos feito um estudo aprofundado com os dados de 2019 já públicos e fizemos uma extrapolação para 2020 com toda a informação que já era conhecida à data do estudo sobre o que se tinha passado no primeiro ano da pandemia. E aquilo que chegámos imediatamente à conclusão é que tudo o que tem a ver com volume de negócio, geração de riqueza e exportações, no fundo o que tem mais a ver com o top line ou com a atividade direta das empresas que compõem o cluster, terá tido uma quebra no ano 2020, ou seja, com a pandemia de mais de 20%, digamos, daquilo que é a atividade. O que de certa forma também está muito alinhado com aquilo que é a quebra da produção automóvel a nível europeu, que foi volta de 25% de 2019 para 2020, e que penso que até da produção, se olharmos para a produção portuguesa também, automóvel também foi mais ou menos por essa ordem. Na Europa como um todo, a procura também se contraiu à volta de 25%, significa que há aqui um efeito de arrasto que é de certa forma um pouco ainda absorvido pelo facto de termos empresas competitivas e que vão protegendo os seus passos na cadeia de valor, que com uma quebra de 25% daquilo que é a procura e daquilo que é a produção automóvel, Portugal caiu apenas, com muitas aspas, 21% naquilo que é a sua atividade. Onde é que, do ponto de vista numérico, se fez mais sentir esta quebra? Foi, acima de tudo, no investimento. Obviamente, perante a incerteza, os empresários e investidores retraem-se, a incerteza significa mais risco, o não sabermos qual é o dia da manhã, o facto de necessitarmos dos fundos também para tesouraria e não apenas para prover investimentos, notou-se uma grande contração de praticamente para metade daquilo que é a formação bruta de capital fixo que tinha sido feita em 2019 versus o investimento, ou seja, a formação bruta de capital fixo que foi feita em 2020 pelo cluster, no fundo todas as empresas que compõem a indústria automóvel em Portugal. Então, se a atividade a cair um pouco menos do que a produção automóvel da Europa, mas ainda assim a cair bastante, cai ainda mais o investimento por este fator de incerteza. Onde é que houve aqui a principal fator de absorção? É que, do ponto de vista do emprego, a quebra foi bastante menor. E a quebra foi bastante menor, diria, por várias razões, não só a proteção do talento que é necessário que os empresários fazerem, e, digamos, o emprego não é tão start-stop em Portugal como hoje em dia as empresas estão a ser obrigadas a trabalhar, mas por outros 2 fatores. Não só os incentivos e as ferramentas que o Estado felizmente deu para a gestão dos layoffs durante os lockdowns, e, segundo aspecto, em virtude também da utilização daquilo que é uma força de trabalho contingente ou temporária. Obviamente foi nessa força contingente ou temporária que se deu mais o impacto, digamos, do emprego do que necessariamente naquilo que é os empregados da indústria automóvel. Ou seja, com uma quebra de mais de 20%, protegeu-se o emprego, no fundo, com uma quebra até ligeiramente inferior, 3,9% a 3,7% de quebra no emprego gerado na fileira. Então, a primeira conclusão é que o Covid-19 teve um enorme impacto naquilo que é a atividade e no investimento desta indústria. Falei já aqui de alguns temas, mas queria realçar que é
toda esta gestão em buffer, em que muitas vezes não conseguimos pedir os nossos produtos porque o produtor ou o OEM está parado também, significa uma pressão muito grande sobre a tesouraria das empresas, e nós vimos isso ao longo do ano de 2020, e felizmente também linhas de crédito e outros parceiros apareceram para também ajudar a dirimir a quebra do investimento que já falámos há pouco. E este tema do start-stop e de ficar parado e de arrancar e parar, etc., traz um prejuízo muito grande para aquilo que é a eficiência da empresa, mas também, digamos, demonstrou aqui alguma vulnerabilidade das empresas portuguesas àquilo que são disrupções na cadeia de valor. E, pronto, resumindo também o que eu disse há pouco, que é, ao nível do emprego, o impacto fez, acima de tudo, no trabalho contingente, ou seja, temporário. Isto foi o impacto, digamos, imediato, visível em números e na situação concreta das empresas. Se olharmos um pouco para a frente, o que é que o Covid também pode trazer de mais duradouro para as empresas que estão na fileira automóvel, encontramos aqui, se calhar olhando primeiro para o curto prazo, para o produto e depois para as empresas, aqui alguns temas para partilhar convosco. Nós fizemos na Deloitte uma perspectiva de quanto tempo demoraria a recuperar os níveis, principalmente de procura automóvel, face àquilo que foi o decréscimo verificado com o Covid. Não só a mobilidade alterou-se, estava-se a alterar já no passado, com mobilidade partilhada, com, digamos, uma procura excessiva do urbanismo que já reduzia todo um conjunto, ou que já trazia fatores de pressão sobre a procura automóvel. O que vimos foi que, com a Covid-19, trouxe a tudo isso uma mobilidade mais reduzida, trouxe a tudo isso uma incerteza muito maior, então os padrões e os comportamentos dos consumidores, naturalmente, digamos, tivemos aqui uma grande quebra de procura. E aquilo que se perspectiva é que provavelmente demoraremos até 2024, 2025, para recuperar ou estar acima dos níveis pré-Covid, do ponto de vista de número de veículos no mundo inteiro. Isto depois já vai ser diferente de região do mundo para cada região, mas haverá, digamos, aqui uma recuperação lenta, é um bocado como os médicos também chamam aqui o long Covid, que nós, quando apanhamos a doença, temos. Provavelmente também aqui a procura automóvel terá um long Covid também relacionado. O que é que isto vai fazer também? Que é, com a diminuição da procura, obviamente que muitas das marcas também reagiram através do preço, não só porque não conseguem fornecer por escassez de matéria-prima e tudo mais, e por disrupção da cadeia de valor foram subindo o preço, mas também estão a olhar para as suas cadeias a montantes, a pressionar por questões, digamos, de capacidade de entrega, digamos, neste formato mais embates, mas também por questões de eficiência e de preço e de custo de fornecimento. Significa que, se era uma cadeia de valor já muito pressionada, mais pressionada ficou com o Covid. Há coisas que escapam um bocado à cadeia de valor ou à cadeia de abastecimento do próprio automóvel, tem a ver com o acesso e preço de matérias-primas e transporte para as fazer chegar a cada uma das empresas. Isso parece que ainda não tem uma solução à vista, é como se tivéssemos um sistema automático mundial. A globalização foi feita de uma forma tão, digamos, num sistema que se gera a si próprio, que também agora pô-lo novamente a afinar, ele procura, como o nosso corpo também reagir ao Covid, também está a procurar resolver, mas ainda não tem sido possível. Significa que há aqui, digamos, efeitos que vão ser perduradores por via do Covid. Uma coisa que também temos vindo a perceber que isto também dá um certo impulso a outro tipo de investimentos por parte de grandes marcas e de grandes fabricantes e há aqui também movimentos de consolidações, investimentos em novas tecnologias, investimentos em novos modelos de negócio por parte das próprias marcas, algumas delas até se estão a verificar se estão a deslocar e investir bastante naquilo que é mobilidade alargada e não necessariamente só o veículo. E diria que estes são, ou seja, resumindo, há um impacto muito grande, mas ele vai ser também duradouro. Quando a doença se for embora, não se vai embora totalmente o efeito que a Covid teve. Como é que os países, nomeadamente aqui no espaço europeu, reagiram a tudo isto? Obviamente há pacotes semelhantes ao nosso do PRR de recuperação e resiliência em todos os países, mas salientava que aqui, pelo menos em 4 exemplos que trazemos, de Itália, França, Espanha, Alemanha, pelo peso, obviamente, que esta indústria tem em cada um destes países, foram feitos pacotes de incentivo, de investimento, direcionados especificamente
a esta indústria, em alguns casos com financiamentos diretos a empresas, como é o caso de França e como é o caso de Itália. No caso de Espanha e da Alemanha, mais, digamos, em geral para o setor, mas algo que Portugal, até perante o peso que a fileira tem na economia, poderia eventualmente também considerar, no fundo, como, digamos, como gestor público, também gostaria que, se fosse gestor público, o meu investimento ou que aquilo que é o meu incentivo seja deslocado para onde ele faz de facto efeito e para onde há retorno do ponto de vista de valor acrescentado para o país, e acho que é algo que tem que ser pensado. Se olhamos para o nosso PRR, ele de facto tem lá tanto o tema da transição digital como climática, que vamos falar a seguir, para ajudar as empresas a combater tudo isto, mas não tem nada específico para a indústria automóvel. Ok? Impacto severo, absorvido naquilo que é o emprego mais visível no investimento e na preparação das empresas para a frente, muitos temas de tesouraria, eficiência, etc. E uma perspectiva para a frente que não há aqui ninguém que possa dizer que daqui a 6 meses esteja tudo resolvido, porque provavelmente haverão aqui impactos mais duradouros. Olhando então para o tema da transição energética no automóvel. Bom, como sabemos, e estamos às portas de ter terminado a conferência do clima há pouquíssimo tempo, o tema climático está, obviamente, na agenda, não é um tema que devemos olhar só do ponto de vista de impacto económico e tudo mais, é um tema de subsistência da própria população no planeta, por isso ele vai estar cada vez mais ainda na agenda, por isso aquilo que é a perspectiva é que todos os programas que existem em todos os países vão ser necessariamente mais ano, menos ano, mais acelerados, porque certamente ouvirmos, e agora aqui não estou no chapéu de empresário, estou com o chapéu de ser humano que habita este planeta, programas para daqui a 35 anos, pronto, é como eu prometer coisas que o meu neto vai fazer, provavelmente a população deixará de ficar contente com isto e haverá uma pressão muito grande, não só sobre os Estados, mas como pelas empresas, para estarem conformes com aquilo que é a evolução que se espera para, digamos, proteger o planeta das alterações climáticas. Portugal tem um conjunto de planos em marcha. Eu salientava aqui o objetivo de ter 20% de energias renováveis em tudo o que é o setor de transportes não necessariamente automóvel, mas que ainda hoje transporte, obviamente, tem um grande peso naquilo que é a emissão total de gases com efeito de estufa em Portugal e na maior parte dos países, mas há todo um conjunto de roteiros e de programas que basicamente vão fazer, por via de política pública também, fazer com que seja cada vez mais óbvio a transição, digamos, dos veículos de combustão interna para outras fontes alternativas e veículos elétricos e o tema do hidrogênio também. Portugal não é muito inovador, existe um programa também na União Europeia, se calhar um pouco mais ambicioso, mas como eu disse, para 2050 é para o meu filho ou para o meu neto, não, eu acho que até lá vão ser pressionados a fazer muito mais. Estamos a falar de reduzir para apenas 10% das emissões, penso que o ano benchmark, não sei se é 2018 ou o que foi, daqui para 2050. É uma grande redução, mas também é muito tempo. Pronto, aquilo que sabemos, que existem estes roteiros, estes programas todos, mas mais do que isto, eu diria que existe uma pressão muito forte e vai continuar a existir ao longo dos próximos anos para a transição energética dos países e o veículo, o transporte e depois o veículo está, obviamente, digamos, também no centro das atenções. Pronto, porquê? Então já falámos também por estes temas das políticas e da legislação, mas também temos depois o consumidor, que é cada vez mais consciente, por um lado também está incentivado e também lhe vai começar a ir ao bolso ter opções mais energeticamente sustentáveis, e o que é que vai acontecer também? Os próprios construtores estão-se a mexer e estão, obviamente, com planos de eletrificação total das suas gamas depois varia de construtor para construtor, até 2028, 2027, 2030, pronto, mas toda a gente está, eu diria que até a antecipar, como podem ver, eu acho que, como poderão ver, se olharem para as métricas e para os objetivos dos construtores, são bem mais agressivos do que os planos de transição climática que a União Europeia
que propriamente Portugal tem, porque Portugal tem algumas coisas, digamos, muito particulares, tipo mais de 50% de hidrogénio no transporte público até um ano qualquer, digamos, tem um roteiro demasiado programado, até acho eu, para o que estamos a falar. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que um grande crescimento daquilo que são veículos elétricos, aqui já agora veículos elétricos no sentido muito lato, estamos a falar de veículos totalmente elétricos ou híbridos plug-in. Aquilo que se perspectiva é, sem grandes alterações de incentivo, isto é um estudo também feito pela Agência Internacional Energética, que é, sem mais incentivos, o que estamos a falar é de multiplicar por 17 ou 16 os veículos elétricos que foram vendidos em 2019 até 2030, num cenário em que há mais políticas de desenvolvimento sustentável, isto pode ainda acelerar para estarmos a falar de, face a 2019, ter 30 vezes mais veículos elétricos em 2030. Em 2030 já não é como 2050, 2030 está quase aí à porta. Olhando para os dados deste ano e sabendo que o modelo 3 da Tesla passa a ser o carro mais vendido na Europa, eu diria que, como disse há bocadinho, o próprio comportamento dos construtores e o padrão de consumo provavelmente irá ultrapassar, digamos, a realidade irá ultrapassar a ficção, que é quando estamos a desenhar números para o futuro, mas eu acho que neste caso a realidade irá ultrapassar estas perspectivas. O que é que isso, depois no estudo detalhado, tem mais informação sobre todo este tema mais numérico, o que é que se perspectiva para o futuro. Há um estudo muito interessante que a Deloitte fez em cima de tudo isto, que é pensar até 2025, com esta eletrificação, o que é que vai acontecer no volume de negócios de cada tipologia de componente automóvel. E, olhando entre o que temos agora, este gráfico basicamente essas barras a cinzento é a dimensão atual das vários grupos de componentes automóveis, dimensão anual deste mercado, e as barras que estão ao lado direito, aquilo que é a dimensão perspectivada para 2025. No fundo aqui, num espaço de 7 anos. E aquilo que vemos com muita clareza é que há aqui 3 grupos de componentes com digamos, comportamentos bastante diferentes. Tudo o que tem a ver com a eletrificação do automóvel e com os temas de eletrónica, ou seja, sofisticação digital do próprio veículo, quer seja sensores, quer seja infotainment, ou seja, propulsão elétrica e temas de eletrónica e de entretenimento, informática, é aquilo que mais vai crescer, são claramente as áreas de componentes que vão estar digamos, mais saudáveis do ponto de vista do comportamento da atividade até 2025. Mas há todo um conjunto de componentes mais associados, se calhar aquilo que é a infraestrutura do próprio automóvel e como o seu próprio espaço interior, que de certa forma tem crescimentos moderados ou estagnados, e vemos claramente em decréscimo as coisas que estão mais associadas àquilo que é a propulsão por motores de combustão interna, onde vemos claramente um decréscimo. No fundo, o que estamos aqui a dizer é que, mas no fundo aquilo que estávamos aqui a tentar extrapolar é também do ponto de vista estratégico, como é que as empresas do cluster também se devem posicionar, não há nada como conhecer o que será a dimensão dos vários mercados. E posicionarem-se, obviamente, nos segmentos com maior crescimento. Basicamente, aquilo que, resumindo este tema da transição climática, é tudo o que é legislação política tem vindo a ser feita, vai-se acelerar. É importante, como falávamos no gráfico anterior, as empresas que estão nesta fileira olharem para quais são os segmentos, reinventarem-se também, tentarem se posicionar naquilo que são os segmentos com maior perspectiva de crescimento. E, de certa forma, também dar aqui a nota que já vemos, e se calhar se olharmos para a fileira há 4 ou 5 anos, quando até fizemos o primeiro estudo de caracterização, e agora vemos, de facto, que há cada vez mais inovação e empresas portuguesas ligadas, digamos, àquilo que será a eletrificação do veículo ou até os temas do futuro da mobilidade. E acho que é uma tendência que deve continuar a ser seguida, porque, ou seja, pelo comportamento dos consumidores, pela legislação que os vai mover e que os próprios fabricantes acho que se vão pôr à frente de tudo isso e vão puxar muito mais pela eletrificação do veículo.
Terceiro ponto, transformação digital. Esta, diria que já também foi muito falada até nestes fóruns, do tema da indústria 4.0, que veio revolucionar completamente a forma como fazemos os nossos processos empresariais, como incorporamos tecnologia no nosso produto e até como que tipologia de negócios é que temos que praticar. Ouve-se muito falar do tema da servitização, colocar serviços em cima do nosso produto, ter modelos de receita que não são apenas trocar um produto por um valor, mas sim com muito mais valor acrescentado. E pegando nisto, obviamente quem não abraçar o tema da transformação digital, obviamente terá aqui, não diria os dias contados, porque haverá outros fatores para além da transição digital, mas é claramente um fator de competitividade. E esta competitividade vê-se aqui em 3 aspectos, eu vou deixar-o do lado esquerdo para o fim primeiro, que é, tipicamente, até quando se fala nas áreas mais industriais, ou seja, de manufatura, olharam muitas empresas olharam primariamente para a transformação digital, para a indústria 4.0 como um meio de atingir eficiência. No fundo, a eficiência operacional. Como é que eu consigo, para o negócio que já tenho, para os produtos que já tenho, para os processos que já tenho, fazer exatamente a mesma coisa, mas mais depressa e com menos custo? Ser mais eficiente. Sim, senhor, a transição digital vai poder fazer isso, mas claramente é um tema de vistas, diria, não muito alargadas. Temos também um outro impacto, que é nós, através das interações digitais que temos com o nosso cliente, e o nosso cliente pode ser um consumidor final ou pode ser o nosso parceiro que está montante na cadeia de valor, a relação com o cliente passa a ser mais enriquecida. Eu passo a conhecer melhor o cliente porque ele, ao interagir digitalmente comigo, dá-me um conjunto de informação sobre essa interação que eu posso utilizar a meu proveito para melhor o servir e para melhor o conhecer. E acho que também há aqui um grande caminho, muitas empresas portuguesas, para abraçarem este tema mais do lado do cliente do que necessariamente do lado das operações. Por último, e acho que esse aqui é o ponto mais relevante, que é e aquilo que as empresas deviam fazer, olharem para a digitalização como uma oportunidade de fazer um negócio diferente. Não é fazer o mesmo negócio com mais eficiência, é fazer um negócio diferente. O que é que eu posso acrescentar por via do digital àquilo que estou a vender, àquilo que estou a servir? Como é que eu posso ter modelos de me remunerar de forma diferente, com um valor acrescentado por via da digitalização? E essa é que é a verdadeira transformação, o resto é incremental. Até porque, como todos sabemos, se olharmos só para a eficiência tenderá tem um limite, é finita. Quando me custar 0 tempo, 0 euros, a partir daí não há tempo negativo, tem um limite. Temos que olhar para o tema dos clientes e temos que olhar para como transformar o nosso negócio. No fundo, fazer outros negócios por via do digital. Dá-vos aqui uma nota, que é o que nós vemos trabalhando principalmente com os grandes OEMs e empresas de Tier 1 do setor, é claramente uma tendência para digitalizar toda a cadeia de valor. Uma coisa é eu ter uma cadeia de abastecimento em que, pronto, como planeio, faço a compra, abasteço, produzo, distribuo, etc. E tem toda uma sequência. E nós começamos ali no passo do meio, começamos a meter ali umas coisas engraçadas, começa a fazer uns sistemas para me calcular qual é o ponto de abastecimento, receber encomendas eletrónicas de quem está à minha frente, conseguir fazer o tracking, etc. O que se pensa que vai acontecer no futuro é haverá uma plataforma ou vá lá, infraestruturas, podemos chamar aqui de utilidades ou utilities das próprios OEMs ou de outros que vão gerir esta cadeia de valor de uma forma digital. É como se no centro está o digital e a cadeia que se organiza à volta dessas plataformas. É assim que pelo menos está na cabeça de muitos dos grandes players. Por isso, quem não conseguir jogar, digamos, neste jogo do digital também terá aqui um pouco mais de problemas. No fundo, aquilo que acho que é o call to action, ou a chamada de atenção aqui para a fileira, é perceberem quais são as inovações onde querem estar, aquelas que fazem diferente dos vossos negócios, o que é que os vossos clientes, consumidores finais, mas também os vossos clientes na cadeia de valor, pretendem, o que é que mais eles valorizam para eu não ter que lutar apenas com fazer o que fazia com o custo mais baixo e perceber como é que me posso posicionar de forma diferente, digamos, do ponto de vista de diferenciação daquilo que é o meu serviço e do meu produto. Obviamente, para isso vai ser necessário talento. Eu depois aqui no final da apresentação diria que se tivéssemos feito o estudo hoje, haveria o primeiro tópico seria as pessoas. Depois também já reflito um bocadinho sobre isso. Mas pronto, perceber que tipo de talento é que eu preciso então para levar
o meu negócio para outro patamar do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da forma como eu faço o negócio, como eu sirvo o meu cliente e que produtos inovadores eu consigo ter. Obviamente que isto é como nós pensarmos sempre em nos transformarmos numa altura em que estamos em dificuldade, vamos ter que fazer isto de certa forma com sangue e suor, se calhar quando estamos com as tesourarias mais curtas, que vamos ter que investir no nosso futuro, porque está tudo a mudar ao mesmo tempo, no momento em que tivemos aqui algum impacto. Já há um desafio redobrado, mas também pronto, dar aqui mensagem para não desperdiçar uma crise, para nos reinventarmos e olhar para o futuro. Só aqui antes de terminar com uma reflexão também que em conjunto, como a Obinova, a CAP, a FIA, fizemos no final de olhar para os impactos que estávamos a ter destas tendências. Só antes disso dizer que, de facto, olhámos para as três principais que ali estavam no centro, mas, digamos, não é só a indústria automóvel, muitas empresas estão, de certa forma, a sentir-se no meio de uma espécie de tempestade perfeita, que é as mercadorias não chegam, mas também chegam cada vez mais caras, custos de transportes a subir, os custos de energia a subir, inflação das próprias matérias-primas, segundo a Bloomberg, vai 30% de inflação naquilo que é as commodities nos últimos 12 meses, mais coisa, menos coisa. Temos todo o tema geopolítico que nos está a impedir alguma velocidade naquilo que é a regulação para poder avançar com um conjunto de medidas que facilitem, digamos, aqui o comércio internacional. E ali embaixo coloquei este tema da alteração do mercado de trabalho pelo seguinte, que é, há aqui sei lá, 2, 3 coisas que gostava de partilhar convosco. Em julho deste ano, os americanos sofreram um evento que chamaram The Great Resignation, não sei se já ouviram falar. Basicamente, em julho de 2021, nunca tinham tantas pessoas desistido do seu trabalho. Mais de 4 milhões de pessoas, num mês só, abandonaram voluntariamente o seu trabalho. Como houve a grande depressão, da Great Resignation, porque to resign é eu demitir-me do meu trabalho, então, mas a palavra também pode ser utilizada para outras conotações, como a resignação da população face ao trabalho. E pensava que tinha sido um evento pontual. Chegámos a setembro, 4.4. A capacidade de reter, de atrair e de reter talento das empresas está cada vez menor aqui por vários aspectos, e depois eu já também situo um bocadinho em Portugal. O que é que está, a nível mundial, o que é que está a acontecer? Obviamente, naquilo que são os países mais desenvolvidos, as pessoas claramente têm cada vez menos engagement com aquilo que é a empresa, ou a organização, a instituição, por vários motivos, não só porque têm, digamos, à sua disposição todo um conjunto de outras formas de viver a vida, que não apenas através do trabalho, como era há muitas gerações atrás, mas também porque também já perceberam que temas de longo prazo, que não é trabalhar que se enriquece, por via dos impostos que o mundo ocidental também tem vindo a carregar muito, não só sobre as empresas, mas também sobre a população, e um certo desencanto com este tema de trabalhar para a riqueza só por si. E há um último fator, que é, nós tínhamos chegado antes da pandemia, penso que a julho de 2019, com o maior período de sempre de expansão económica da economia mundial. Nunca tinha sido, digamos, tantos trimestres em expansão. E o Covid, como teve um efeito, digamos, de fazer baixar a atividade económica, distraiu-nos um pouco disso. Quando destapou a panela de pressão um pouco do Covid, o que eu noto, e até olhando para o setor onde trabalho, da consultoria, é que toda a gente está a investir, toda a gente quer crescer, e acho que a atividade económica está muito fervilhante. O que é que isso faz? Faz com que, digamos, haja aqui um rebalanceamento entre oferta e procura daquilo que é o mercado de trabalho. Uma das curiosidades nesta grande resignação que os americanos têm estado a ter é que a grande subida é na população entre os 35 e os 45 anos. Ou seja, teoricamente, aquela população que teria menos propensão, que nem sequer é da geração Y, que são pessoas de geração X, mais engaged com as empresas, etc. Mas, no entanto, foi aí que se viu a grande subida. Porquê? Porque têm outras oportunidades. Há mais procura do que oferta. Esse é o grande panorama, não só, digamos, a questão sociodemográfica dos acessos, da mentalidade e da relação das pessoas com o trabalho, mas também há muitas mais oportunidades. Olhando para Portugal, o Covid veio trazer uma coisa, que é nós exportávamos bens e o dinheiro movimentava-se
para dentro e fora do país. Dinheiro e bens. A população não tanto. A população, para emigrar, tem algum custo, mobiliza alguma inércia, nós não movimentamos pessoas com tanta facilidade como movimentamos dinheiro e mercadorias. Mas o digital veio tornar o trabalho exportável, facilmente exportável. E temos visto este ano imensos exemplos de empresas que nem sequer têm operações em Portugal, não vendem um único produto em Portugal e contratam equipas inteiras para estar em Portugal, podem estar em casa ou alugam ali um escritório em Matosinhos, num sítio com vista para o mar, e vão-lhes pagar os salários associados ao output que têm noutros mercados, com, obviamente, valores significativamente diferentes daqueles que temos em Portugal. Isto, além daquele panorama todo entre a oferta e da procura, o facto de Portugal, de repente, ter que jogar no campeonato de atrair talento em concorrência cada vez mais com o mundo internacional, e já falávamos disto há 4, 5 anos atrás, mas era porque tínhamos engenheiros que iam trabalhar para a Alemanha, mas tinham que se deslocar e depois tinham sempre uma perspectiva de voltar ao seu país de origem. Isto que estamos a viver agora é completamente diferente. Isto vai trazer uma grande pressão para as empresas que no seu output não se inflacionarem também, porque não tem como. O custo da mão de obra vai ser inflacionado por essa Europa fora e também em Portugal, não só pelas razões da oferta-procura, mas também pela exportação digital do trabalho. Outro tema, mesmo inquirindo, nós estamos a estudar muito este fator, obviamente uma empresa de serviços, nós não temos matéria-prima além das pessoas, mas o tema da flexibilidade é claramente algo que vai gerar alguma dificuldade em quem trabalhe mais a manufatura ou o tema físico. Eu antes ainda tinha, por estar localizado não nos grandes centros urbanos, uma atratividade, digamos, de fábricas, por ser uma forma de, digamos, de reter a população local. A partir do momento em que qualquer pessoa em casa pode trabalhar para Nova Iorque, Singapura, Londres, o tema de ter um emprego ali logo ao lado de casa já passou a ter menos relevância. Acho que há aqui um grande desafio e volto a dizer, se o estudo não fosse em janeiro, fosse agora, provavelmente este seria o tema mais relevante que lá iríamos colocar. Bom, nós refletimos aqui, também procurando não abusar aqui do tempo, ainda estamos dentro. Pronto, refletimos aqui pelo menos 5 eixos importantes de prioridade para as empresas e para os reguladores e para as entidades que estão à volta do cluster automóvel. E se calhar começando, e já agora quando vinha no caminho para cá vinha ouvir digamos, a Presidente da Associação de Hotelaria também falar, por causa deste tema do trabalho, estamos todos aqui também com estas tendências. É uma das coisas que ela dizia primeiro, também as próprias empresas têm que se transformar, têm que conseguir dar flexibilidade aos seus trabalhadores. Há bocado acabei por não concluir, que é quando nós inquirimos porque é que as pessoas também estavam a preferir um emprego ou outro, e a flexibilidade do horário é aquilo que vem como uma das primeiras questões. Vamos tirar o ordenado primeiro de fora, que esse obviamente é mais relevante, como o segundo fator mais relevante para a sua escolha de trabalho. A possibilidade de trabalhar quando e onde quer. E neste caso, só transitando, porque vinha a ouvir este tema do turismo, que é reinventar os postos de trabalho que são físicos dentro das unidades hoteleiras, que eu acho que também é isso que muita da indústria tem que fazer. Reinventar para que eu possa ser, se calhar, alguém que estou a coordenar um turno de produção, mas ao mesmo tempo tenho outras funções quaisquer, para que eu em turnos possa também resolver um pouco o meu tema de flexibilidade e dar atenção lá em casa, porque tenho 2 filhos, o que seja. Agora, uma das razões para que há muita gente que se transitou de servir à mesa nos cafés para conduzir Uber é porque a condução de Uber tem um horário muito mais vantajoso, não é porque ganham mais, os condutores de Uber ganham pouquíssimo, aliás, acho que o valor que nós pagamos por aquelas viagens, acho que não é sustentável, mas o grande valor que as pessoas encontram é a flexibilidade. Eu podia ter até um emprego e depois ainda ir fazer umas horas. Este tema da flexibilidade e dar à pessoa escolhas, é isto que tem feito mudar as pessoas. Enquanto que eu servir à mesa tenho que entrar às 8, depois tem ali um tema mais rígido para fazer. Pronto. Mas voltando então aqui aos eixos de atuação. Pronto, olhar para dentro, olharmos para aquilo que estamos a oferecer ao mercado de trabalho, para aquilo que estamos a oferecer aos nossos clientes, para a nossa inovação, ficarmos menos sujeitos àquilo que são as decisões de quem está ajusando na cadeia de valor, olhar para os investimentos que vão ser feitos no tema da eletrificação e no tema da eletrónica associada ao automóvel, perceber onde é que nós vamos querer estar. E atrair também investimento associado a isso para Portugal, para, se calhar, com empresas
com outro arcabouço, nós possamos crescer em conjunto com eles. Falámos já aqui deste tema dos recursos humanos, não vou aqui castigar mais, mas se calhar também há, e sei que já é feito, algumas empresas fazem per si, as associações também já fazem esse trabalho, que é claramente, eu posso dizer, a própria Deloitte faz isso, que é trabalhar com politécnicos e com outras escolas de reconversão para que possamos ter turmas inteiras a entrarem preparadas para o mercado de trabalho. Isso tem imenso valor, não só para a reconversão da população, como para a vossa capacidade de atração. Não há nada como dar a alguém uma hipótese, dar-lhes estudos e depois até porque eles para abandonarem têm que pagar ou têm que devolver aquilo que foi investido neles. Estando aqui, sendo este estudo para a Mobinov, a FIA, a CAP, obviamente aqui o papel de tudo o que é ecossistema, associações, clusters, tentarem se calhar reagir a tudo isto de uma forma o mais conjunta possível, obviamente sem travar, reagir conjuntamente naquilo que é acelerar, porque para travar temos outros agentes em Portugal para isso, e depois, digamos, deixamos aqui algumas encomendas, quer do ponto de vista daquilo que são infraestruturas, custos de contexto, haver o mínimo de disrupção a nível de portos, que é para a entrada de mercadorias, que é para o custo da própria expedição, e olhando para o PRR, que de facto no seu todo 16 mil milhões não é assim tanto para aquilo que é o investimento, ainda assim para executar em 5 anos, mas sendo pouco, então direcioná-lo bem, e porque não olhar para estes desafios de uma cadeia que é tão importante como da indústria automóvel e perceber como é que mais diretamente aqui se pode ajudar do que ver, digamos, comprometidos logo os valores todos para coisas que sabemos que se calhar não vão ter grande impacto naquilo que será a qualidade de vida da população em Portugal. E com isto termino, eu penso que aqui ainda dentro do tempo. Muito obrigado, está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Foi-nos apresentado aqui um estudo que, como todos os estudos, está datado. Está datado porque a realidade é tão dinâmica hoje e muito impulsionada pelos efeitos Covid, que nós hoje vemos uma realidade que está um bocadinho já mais à frente relativamente àquilo que nós vimos. Apesar de ser tudo verdade e ser uma preocupação para todos nós, há outros fatores que pesam no nosso dia-a-dia nas empresas. Um dos aspectos que penaliza mais hoje a atividade e que vai ter um impacto muito negativo, quer seja nos aspectos dos investimentos por redução drástica das receitas, quer nos recursos humanos, e lá iremos. Há um aspecto que é fundamental e que toca no dia-a-dia das empresas, que é, por um lado, a penúria dos chips, que leva a quebras de produção nos nossos clientes, muitas vezes de uma maneira abrupta. No próprio dia o caminhão à carga é suspenso, já não se pode entregar. Os programas e vimos no CLEPA algumas destas questões abordadas pelo seu Presidente. Os programas de entrega e de produção mantêm-se de uma maneira artificial, porque os construtores não dominam verdadeiramente a cadeia logística. E não dominam a cadeia logística porque ela foi muito construída na base do just-in-time, de um paradigma just-in-time que hoje é posto em causa pelos grandes fornecedores de chips. Há um aspecto que tem um impacto muito forte, que tem a ver com, por um lado, o aumento significativo e continuado dos preços das matérias-primas, da penúria e, fundamentalmente, de uma disrupção nas cadeias de fornecimento a nível mundial. Os contentores, pelas últimas informações que podemos ler, tiveram um aumento, o aluguer, um aumento de 5, 6 vezes. Os navios estão ocupados com estoque que andam por aí nos oceanos, e eu gostava de colocar ao Jorge Rosa a questão como é que na sua empresa, e temos o privilégio do Jorge Rosa ser o CEO da Mitsubishi Food Trucks, que terá uma cadeia de aprovisionamento muito diversificada e um bocadinho espalhada por todo o mundo, como é que a Mitsubishi tem vindo a reagir a esta realidade, por um lado, penúria de matérias-primas, aumento de preços das matérias-primas e uma disrupção continuada dos fluxos logísticos. Muito bem, mas se me permite, antes de mais, agradecer o convite à FIA para a Mobinov estar aqui presente e dar-lhes parabéns pela realização deste evento. Se responder-lhe em nome
da empresa que eu represento aqui. Bom, é confirmar-lhe de facto que têm sido momentos muito difíceis. Nós somos uma unidade de pequena ou média dimensão e muito dependente de abastecimentos vindos de várias partes do mundo, nomeadamente da Ásia, naturalmente. E a penúria de chips é um facto e isso tem-nos impactado de forma recorrente, de tal modo que estamos a ser abastecidos com muita regularidade via aérea e, portanto, como pode imaginar, componentes vindos da Malásia e do Japão, chegados aqui via aérea, têm impactos brutais nos custos de produção. Por outro lado, o transporte marítimo, que é, no nosso caso, fundamental, tem tido também a disrupção total. Hoje ninguém domina os prazos de entrega. Uma viagem que normalmente está contratualizada para 30, 35 dias, hoje chega a durar 60 dias. E, portanto, com tudo isto, é quase impossível fazer o planeamento. Faltou-me o som? Cumprir os programas de produção que estão inicialmente estabelecidos e não temos dúvida que com isto impactamos brutalmente os nossos fornecedores, os locais e outros não tão locais. E, portanto, essa é de facto uma grande dificuldade com a qual estamos a lidar. Estamos, como forma de mitigar alguns destes problemas, a aumentar o nível de estoques, portanto, isto contraria tudo aquilo que era os fornecimentos, a lógica de fornecimentos just in time. E, portanto, esta tem sido a nossa vida nos últimos meses e as indicações que temos é de que esta situação se vai manter durante o ano que vem e, portanto, não prevemos nada de bom para o ano que vem. O mercado continua em crescimento, está em crescimento. Nós sentimos uma pressão brutal para abastecer veículos, por um lado, e, por outro, os nossos fornecedores, nomeadamente estes críticos de chips vindos de zonas longínquas, não estão em condições de nos garantir estabilidade. E, portanto, este é o dilema em que vivemos, nesta altura. O que é que me oferece dizer nesta altura, do ponto de vista dos OEMs? Eu vejo aqui, sobretudo para esta plateia, para os fornecedores, eu vejo aqui oportunidades também. Não são imediatas, mas são se calhar de médio prazo. Os OEMs estão nesta altura a repensar se a sua estratégia de sourcing é correta. E, portanto, tenho a certeza, não tenho, enfim, cada OEM, cada marca vai gerir este problema de forma diferente, certeza, mas eventualmente há aqui uma macro tendência, que é atrair para o pé de si cada vez mais a produção dos componentes. E, portanto, até porque há um aspecto que, quando se deslocaliza a produção, não era muito tido em conta, que é a pegada ecológica. E a pegada ambiental vai ser cada vez mais tida em conta para a neutralidade carbónica. E, portanto, eu penso que vai haver aqui alterações que as OEMs já estão, neste momento, a trabalhar e que vão ter impactos, eu diria, a curto e médio prazo, para a cadeia de fornecimento. Não sei se respondi à sua pergunta. Muito obrigado. Agradecemos essa partilha de experiências. Eu só tinha uma pergunta muito rápida que tem a ver com a realidade portuguesa, com a periferia de Portugal relativamente ao centro gravitacional da construção automóvel. Como é que vê no futuro as empresas portuguesas a serem confrontadas com este problema do transporte, da distância e da pegada? Temos a sorte de ter perto de nós o segundo mercado, o segundo país produtor de veículos, portanto, Espanha está aqui ao lado. E, portanto, eu vejo aí também uma oportunidade. Estamos muito perto de Espanha e, portanto, do segundo mercado produtor de automóveis. Naturalmente, à medida que nos afastamos do centro da Europa, vamos perdendo competitividade e vamos pagar essa distância. E, portanto, eu só vejo uma forma, é acelerar o projeto da rodovia que o Dr. Zé Couto tem tanto pugnado. E, portanto,
Eu acho que por essa via, é essa a via e é aí que precisamos do apoio do Governo, no sentido de acelerar o transporte ferroviário para o centro da Europa. Muito obrigado. Nelson Fontainhas, há um impacto muito negativo de toda esta realidade na receita das empresas. O Covid veio pôr a nu uma realidade que é as empresas começarem a ter problemas de investimento na inovação e nos recursos. Na inovação porquê? Porque toda esta transformação energética necessita de investimento. Investimento porque as empresas têm que repensar o seu produto, têm que repensar o portfólio de produtos e, para isso, só com inovação é que lá vão. Quando as receitas baixam, as empresas não têm um mar de patacas, como o Banco Central Europeu, e, portanto, vão retrair os seus investimentos, vão estar mais longe daquilo que é uma posição de privilégio com produtos inovadores junto do mercado e vão claramente atrasar tudo aquilo que são os seus processos de inovação, de procura de novos mercados. Associado a isto, temos o fenómeno da transformação digital. A transformação digital, que eu penso que na indústria automóvel em Portugal, na indústria de componentes, estará a decorrer normalmente, com mais dificuldades e com menos dificuldades, requer a capacidade das empresas de reterem talento. Há bocado referiu o exemplo dos Estados Unidos, as empresas hoje não retêm o talento jovem acredita que trabalhar das 8 às 6 ou das 8 às 5 não é sexy e, portanto, vão procurar outras atividades fora da indústria. A questão que eu lhe colocava é como é que nós, por um lado, podemos reter o talento das pessoas que trabalham connosco e, por outro lado, aliciar as novas, e a transição digital vai nos obrigar a ir buscar data scientists, matemáticos, estatísticos, outras disciplinas que as empresas hoje não têm. Como é que nós vamos criar essa atratividade de maneira a que as empresas, por um lado, consigam reter o que têm e possam ir buscar mais do que necessitam? Primeira questão. A segunda questão é como é que se resolve uma equação que tem variáveis a mais e que será de difícil resolução, que é onde é que as empresas vão buscar dinheiro para manterem tudo isto vivo. Ok, então se calhar a primeira pergunta, talvez descascando também duas partes e depois vou esta questão do ir buscar dinheiro. Efetivamente, e os números demonstraram claramente uma retração do investimento e vimos que estamos num ponto em que eu preciso de reconverter tecnologicamente, energeticamente, tenho que reconverter o produto para estar naquilo que são as cadeias de valor do futuro. Portanto, eu tenho esta reconversão toda para fazer ao mesmo tempo. E para isso preciso digamos, de energia, seja ela através de capital humano como de capital financeiro. A boa notícia... É sempre assim, não é? Acho que tem qualquer coisa contra mim aqui. Bom, a boa notícia nisto é que, e também aqui como o Jorge referiu, que é o mercado está, digamos, a puxar muito pelas empresas, que é, se calhar, pela primeira vez é tão transversal que o nosso limite está naquilo que é o supply e não do lado de demand, ou seja, está na capacidade de fornecer e não necessariamente naquilo que é encontrar a procura. E acho que este é um ótimo momento para investir e para arriscar. Ou seja, se calhar é no momento em que nos apanharam mais desprevenidos, em que tenho muita coisa por fazer e se calhar um pouco depauperado por ter que tido de aguentar esta economia start-stop durante um ano e meio que obviamente não trouxe saúde ao meu, digamos, ao meu arcabouço financeiro. Mas pronto, queria começar por dizer que, sim senhor, temos que reconverter apanhados num mau momento, mas com as perspectivas económicas que temos pela frente, com a propensão que haverá também ainda mais ao consumo, obviamente com as diferenças que o Jorge falou relativamente a tudo que é pegada carbónica e tudo viajar menos, inclusive a salada que comemos ao almoço,
todas as coisas têm que viajar menos e por isso o tema da localização deu aqui um pouco uma volta. Não só por isso, mas também por via da procura, este é um ótimo momento. Vamos pensar que, se calhar, muitas vezes quem está a comprar está mais taker de determinadas condições. Eu acho que esse é um passo, aliás, é um contexto que é preciso perceber quando vamos fazer os nossos investimentos. Olhando então agora para o tema, obviamente para fazer esta reconversão de produto, energética e digital, e principalmente de produto digital, eu vou precisar de talento, eu vou precisar de atrair e de reter talento. Aquilo que, a primeira recomendação, isso é algo que nós próprios de Deloitte estamos a fazer como empresa, mas que vejo muito o mercado a fazer, já agora compreender verdadeiramente o problema e as vontades, onde é que, quais são as necessidades, quais são os valores, qual é a proposta de valor, o que é que os trabalhadores, o que é que o talento valoriza. Eu não posso determinar isso olhando para dentro, para a minha empresa, eu tenho que pensar de fora para dentro, tenho que perceber o que é valorizado pelas pools de talento que existem no mundo. Pronto, a primeira coisa é perceber isso. E o que é que a gente encontra aí? Temas como a flexibilidade que falamos há pouco, e eu dava há pouco o exemplo do turismo, porque e da hotelaria, que é um trabalho em meio físico, e mesmo em meio físico eu posso fazer coisas mais flexíveis. Eu acho que isso é um dos temas que temos que procurar. Depois, o próprio arriscar para projetos inovadores, isso atrai quem está no mercado de trabalho. Se eu souber que estou a trabalhar numa empresa que está na voga da transição digital do veículo, do que seja, isso em si é valor que alguém vai apreciar. E, se calhar diria aqui por último, que é como nós, quando estamos a falar dos mercados, quando vendemos e compramos, quando somos clientes e quando somos fornecedores, nós percebemos perfeitamente a lei do mercado. E nós tínhamos a sensação que a lei do mercado, então, também dizemos aos nossos reguladores políticos, devia funcionar no trabalho, mais flexibilidade e tudo mais, pois é a lei do mercado que está a dizer que agora há mais procura do que oferta de trabalho. E nós temos que ter isso em consciência. E significa que todo este exercício de qual é a proposta de valor, como é que eu vou gerir a relação com as pessoas que trazem o talento da minha empresa, passa a ser muito mais sério, porque aquele desequilíbrio de eu sou o empregador possível que estas pessoas podem ter, então eu tenho aqui, digamos, uma relação de poder diferente. Isso vai acabar também por lei do mercado. Aqui, digamos, meus amigos, serve para tudo. E para a lei do trabalho também, e a balança alterou-se um pouco, quer dizer que todos nós temos que ser mais competitivos na nossa proposta de valor. E isto depois junta-se um pouco, se calhar até com a segunda pergunta, que é, eu também não preciso fazer tudo sozinho. Há talento que não tem necessariamente de estar na minha folha de salários. Há talento que pode estar numa empresa que está a ser incubada numa faculdade ou noutro centro qualquer. Há talento que pode estar na empresa que está ao meu lado, que está noutro setor, mas que pode colaborar comigo para um projeto em que para o meu setor é importante e ele se calhar também está interessado. Há todo este tema mais ecossistema e não investir apenas, digamos, num quadrado fechado e pensar o talento também num quadrado fechado como aquilo que está dentro do meu payroll, acho que é algo que as empresas têm e temos visto ótimos exemplos disso e acho que este próprio cluster também tem muitos exemplos de investimentos conjuntos. Acho que tem que se procurar mais. Isto transita para a segunda parte da sua pergunta. No fundo, a primeira deu as bases, que é, ok, estamos pauperados, mas é um bom momento porque o mundo está expansionista ainda e vai estar, pelo menos, no horizonte de 2 anos e meio ou mais, e é um bom momento para investir em inovação. Obviamente haverá incerteza, como é óbvio, mas aí depois vem a qualidade dos gestores e o vosso domínio das áreas onde estão para saber, obviamente, escolher esses investimentos. Há que os fazer. O tema do financiamento, acho que os parceiros financeiros, eu penso que tem cá alguns que tudo o que é bom risco e bons projetos, não me lembro de se recusarem a esses tipos de investimentos e depois partilhem o risco, trabalhem em investimentos conjuntos, se calhar que também faz sentido, dentro até de programas que os grandes OEMs têm, também têm aí possibilidades de fazer muito trabalho. Muito obrigado. Há uma questão relativamente à disponibilidade das entidades financeiras para acompanhar a indústria. Nós, em off, dizemos não podemos dizer tudo à banca, porque senão eles assustam-se. Eu gostava de saber a sua opinião sobre este fenómeno da incompreensão ou da menor compreensão daquilo que são os riscos da indústria automóvel
nomeadamente em Portugal, por parte do setor financeiro? O que eu posso dizer, não trabalho necessariamente no setor financeiro, mas já fiz alguns trabalhos. Sim, Ou seja, os meus clientes não são os bancos, mas já fiz alguns trabalhos para eles. E se há coisa que os bancos gostam é de transparência e de conhecimento. Conhecimento também lhes reduz o risco. E acho que a transparência e a forma como as entidades mostram aquilo que têm aos vários stakeholders, não só aos fornecedores, aos seus clientes, OEMs que gostam de saber a sustentabilidade da empresa a quem estão a pedir fornecimento, a coerência, a qualidade da gestão, os planos futuros, a transparência na informação, a honestidade. Eu acho que isso tudo é valorizado, digamos, quando os bancos vão perceber qual é a margem que vão colocar neste tipo de financiamento em função do risco que lá está. Eu diria que, olhando para os dois lados da equação, penso que a chave é a transparência. O mundo é o que é, a incerteza é o que é, não vale a pena escondê-la. Acho que das entidades financeiras com quem trabalhei, há uma procura de tentar compreender e conhecer esses riscos, até para melhor poderem comprar e tomar risco nos seus investimentos. Muito obrigado. Antes de irmos ao almoço e antes de concluir este painel, eu gostaria, sem abusar da sua paciência, se podia partilhar connosco o almoço um é melhor, aspecto. O almoço partilhamos. Um aspecto que é uma dúvida. Hoje a mobilidade elétrica é cara. É cara porque ela não está universalizada, fazer baterias ainda é difícil, é caro. E a questão que eu coloco, e sabendo que a Mitsubishi tem os seus caminhões elétricos, de mobilidade elétrica, se os seus clientes compram elétrico porque é uma boa opção custo-benefício, ou se compram elétrico por questões de legislação? Eu vou-lhe ser transparente. Neste momento estão num momento estão a viajar de um local para outro. Os primeiros clientes, não tenho dúvida, que os primeiros anos foram, e já começámos a produzir caminhões elétricos, eu diria, em série, em pequenas séries, mas já há 3, 4 anos, começaram por querer associar a sua imagem a uma nova tecnologia, pagando o que fosse, não era essa a questão. Hoje começa a ser economicamente viável e, portanto, hoje a compra começa a ser mais racional. Portanto, eu não tenho dúvida em afirmar que há 2 anos, e eu estou a falar nomeadamente de veículos comerciais, porque nos automóveis de passageiros começa a ser claro que é viável, é muito claro. Nos veículos comerciais há mais dúvidas, havia mais dúvidas no início, mas que se começaram a dissipar com o tempo e, portanto, não tenho dúvida nenhuma, temos muitas encomendas que não estamos a fornecer neste momento porque, enfim, vamos lançar um modelo novo e não queremos estar a alimentar o mercado com um modelo com um determinado nível de desenvolvimento. Portanto, a partir do momento em que tenhamos a solução final, nós vamos claramente assistir, até porque o preço se começa a equiparar ao preço da solução diesel, vamos começar a fornecer de acordo com aquilo que são as solicitações do mercado, que começam a ser, repito, cada vez mais racionais, não tenho dúvida. Não tenho dúvida em afirmar que esta década vamos assistir à transformação total. E, portanto, essa questão nem se vai colocar, eu diria. Acredita que o motor de combustão morte natural em 2035, porque vimos aqui que em 2035 é uma produção residual. Eu acho que começa a ser condenado, está condenado. Eu não tenho... Mas também lemos aqui na apresentação da CLEPA uma afirmação do presidente da Toyota, o Sr. Toyota, que diz que o inimigo não é o motor de combustão, mas é o carbono, o CO2. Enfim, a tecnologia tal qual a conhecemos hoje aponta nesta direção. Eu não quero ser, acho que nenhum de nós tem uma bola de cristal para afirmar isto, mas eu diria que, digamos, o caminho é esse e não há muita discussão sobre isso neste momento.
obviamente não necessariamente elétrico só, hidrogénio, nomeadamente quando estamos a falar de transporte de mercadorias de longas distâncias, mas esse vai ser naturalmente o caminho, não tenho grande dúvida. Vamos chegar ao fim da década com a transformação a 60%, ou 70% ou 80%. Não sei se alguém tem este número certo, mas não tenho grandes dúvidas disso. Vou só fazer um pequeno comentário, se me permitir, que é, há um princípio de gestão que a empresa Amazon segue, que eu gosto imenso, que é não combater a gravidade. A gravidade é uma coisa que existe, não se combate, gera-se. De facto, o movimento é esta transição. Não há, ok, nós podemos ser mais eficientes na combustão interna, mas o caminho está traçado, não vale a pena combater. E o outro é este movimento também da população e da relação do trabalho, da população com o trabalho. Não vale a pena combater, há que se gerir, compreender e gerir. E a transição energética, isso também. Olhar hoje, deixe-me dar-lhe mais uma nota. Olhar hoje, e se calhar num veículo comercial, num caminhão, isto é mais visível ainda, porque você olha de cima e vê a tecnologia toda ali exposta, num automóvel não a vê. Só olhar para um chassi dá para perceber porque é que o motor diesel está condenado. A quantidade de sensores, de cabos, de equipamento que está associado hoje a um veículo, dá para entender que isto é insustentável. O próximo passo de descarbonização dos motores, nós estamos nesta altura no Euro 6, Step E, está a entrar. O próximo passo de descarbonização dos motores a combustão vai ser absolutamente incomportável. 2 minutos. E, portanto, enfim, não tendo a bola de cristal, eu acho que não há outro caminho. Mas é a minha opinião só, não compromete nem a Mobinov, nem sequer a minha empresa. Estamos todos de acordo. Muito obrigado. Obrigado a todos por nos terem ouvido. Espero possamos ir um bocadinho mais ricos para o almoço. E então, bom apetite. Obrigado.